o teu Jesus, o toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Ele está te esperando dizer Abba, chamá-lo de Pai. Quanto tempo você não me chama de Pai? Quanto tempo você não Boa noite, irmãos. Tudo na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Diga aí pro seu irmão do lado: desperta. Hoje é dia de despertar aí. Desperta. Vamos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor, aquele que é digno, aquele que tem toda a honra e toda a glória.
E nós vamos declarar juntos como igreja. Efésios 5,19 diz: cantando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Vamos louvar ao Senhor com toda a animação, com tudo que nós temos de melhor no nosso coração, pois Ele é digno. As palmas ao Senhor. Santo nessa noite. Nós declaramos a tua bondade, a tua glória e a tua majestade, que tudo aqui é seu, as nossas vidas são suas, o nosso querer, o nosso pensar, o nosso coração entregamos diante de ti, pois tu és digno de ser exaltado e adorado aqui.
Rei. Ah, Jesus. Ah, Deus. Oh, Deus. Que seu Espírito nos leve a te adorar com mais intensidade nessa noite, Senhor. Que a tua presença nos motive nessa noite. Não canções, pregações, palavras, organizações. Ah, Deus. Que a tua presença nos motive a te adorar. Ah, teu Espírito é vivo aqui. Ele tem liberdade entre nós, Espírito. Tem liberdade. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o setor. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos aqui. Esse é o nosso desejo, desejo de mais de ti. Queremos mais, Jesus, mais o seu Espírito. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Derrama o teu óleo, com o seu óleo venha nos ungir, e com teu Espírito vem, e com teu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Faz em nós de novo, derrama mais de ti, inunda os nossos corações, Jesus, com o teu rio de vida. Faz de novo, faz de novo, o teu povo ama a ti.
nós clamamos por mais de Ti nessa noite. Não só eu, não só os pastores aqui, mas todos nós, Pai, pedimos mais de Ti. Pedimos mais da Tua presença. Pedimos mais, Pai, da vitalidade do Espírito Santo em nossos cultos, em nossas celebrações. Queremos mais de Ti. Algo novo, vinho novo, Senhor. Algo que nós venhamos, Pai, a ficar maravilhados, Pai. Nós já temos visto tantos milagres, tantas bênçãos, e sabemos que tem mais de Ti, mais de Ti. Porque um dia poderemos cantar que Sertanópolis é o reino de Deus, que Sertanópolis manifesta o reino de Deus, que ali existe um povo abençoado, um povo escolhido de Deus para manifestar a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós cremos nisso. Teu reino é sempre eterno, firmado, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça. A tua igreja te adora. 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 Você pode adorar ao Senhor com suas palavras. Vamos juntos declarar: Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és o nosso bem maior, Senhor. Queremos declarar com os nossos lábios que Tu és santo, Pai. Toda essa igreja, toda essa comunidade declara que Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder. Não há outro como Tu, tão grande em obras, em poder, em glória e majestade. Glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura no Teu santuário. Ah, Deus, como é maravilhoso te adorar e te exaltar nessa noite. Abrimos nossas bocas pra te adorar, pois só Tu és digno. Ah, Senhor, temos grandes expectativas naquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, Pai. Nós viemos aqui felizes e animados porque sabemos que o Senhor tem algo novo para nós. Ah, Senhor, não existe tristeza capaz de suprimir isso, Pai. Não existe preocupação capaz de suprimir a alegria de estar na Sua presença, de saber que o Senhor está operando aqui. Nós sabemos disso, Senhor. Fortes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos que podemos ver grandezas que vêm das Suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos que podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Nós
Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, 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 Espírito, esse é o mover, esse é o mover. Eu creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Esse é o mover, 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 esse é o mover
Gigantes caem ao chão,
grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, os gigantes caem ao chão. O Senhor nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui. Vem com o teu agir. Nós estamos aqui. Vem com o teu agir. Corações são teus. Vem com esse é o Não sei se você já teve a sensação de estar diante de alguém tão importante que você fica meio sem jeito. Você entra naquela sala e aquela pessoa de grande autoridade está ali, você não sabe se cumprimenta, se assenta. Como que você fica diante de uma grande autoridade? Como você fica diante de uma grande personalidade? Eu me sinto mais ou menos assim aqui essa noite nesse lugar, porque nós estamos diante da presença manifesta e real do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu estou completamente sem jeito de como conduzir esse momento com vocês aqui. Não sei o que fazer diante da grandeza dele. Se choro, se rio, se danço, se grito, porque a presença dele está aqui em nosso meio, irmãos. Ele veio, ele se achegou aqui. Esse é o mover. Mova então, mergulhe nesse rio. Aproveite agora para nadar de braçada. Talvez não haja mais oportunidades, talvez não haja mais chances. Talvez esse rio passe diante dos seus olhos. É a sua chance, é a sua oportunidade. O mover do Senhor, o milagre, a cura, a manifestação da sua glória está diante da presença dele. Senhor, nós estamos aqui crendo em milagres, em poder, no sobrenatural. Nós estamos aqui, Senhor, então venha e tome-nos, Senhor. Nós nos rendemos, nós baixamos as guardas, nós tiramos as resistências e falamos: mova sobre nós, porque queremos mais essa noite do que ontem. Queremos que o teu rio subiu, aumentou, a tua presença está aqui. Então aproveita, meu irmão, vamos nadar nesse rio. Pode dar a mão para a pessoa perto do seu lado aí, dá a mão para ela, fecha os corredores. Senhor, nós estamos abençoando porque estamos movendo agora e não movemos como indivíduos nesse lugar. Nós não nos movemos separadamente, nós movemos como um exército, nós nos movemos como corpo, nós não movemos como indivíduos individualistas, nós não nos movemos separados, nós não nos movemos nas nossas particularidades. Essa noite nós nos movemos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nos movemos sobre uns aos outros, ministramos a igreja do Senhor e nos movemos nela para a glória do nome de Jesus. Então que haja cura, que haja milagre, onde há incredulidade que haja fé, onde há tristeza que haja alegria,
Onde há ódio, que haja amor. Onde há ressentimento, que haja perdão. Nós cremos no mover. Onde há enfermidade, que haja cura. Aonde há cativos, que haja liberdade. Aonde há trevas, haja luz. Haja luz, haja luz. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Não nosso, mas do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado pela sua presença no nosso meio, Pai. Ajude-nos a cultivá-la, a segurá-la, a agarrá-la com todas as forças, porque nós não queremos continuar essa noite, nem a nossa vida, sem estar na presença do Senhor. Libera as comportas do céu sobre nós, derrama mais o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite, na presença dEle. Aleluia. Amém. Você pode dar um abraço pela pessoa que você orou aí, dizer para ela: seja bem-vindo. A pessoa que está atrás de você, seja bem-vindo. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. Que bom poder receber você aqui nesse lugar. Que Deus possa ministrar a sua vida, mas você não tem ideia de como esse momento está bom aqui. Esperamos você para estar conosco aqui ministrando ao Senhor junto com a nossa comunidade. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui nesse lugar, especialmente você que vem hoje pela primeira vez. Nós gostaríamos de receber você com um abraço muito caloroso. Espero que você não tenha entrado por essa igreja sem ter recebido um aperto de mão, um carinho, uma atenção por estar aqui conosco nesse lugar, e esperamos que você volte mais vezes para estar aqui, e para isso nós preparamos um presente de gratidão. Você pode passar ao final do nosso culto e pegar o seu presente ali com a equipe de integração que estará de camiseta vermelha, e nós queremos te dar as boas-vindas no nome do Senhor Jesus. Estou vendo vocês todos apertadinhos aí. Acho que a gente às vezes gosta do calor humano, né? Hoje de manhã nós estávamos aqui, temos bastante lugar pela manhã. Nossa igreja tem 300, quase 400 lugares, e de manhã nós temos 200 lugares sobrando ainda. Eu quero convidar você a estar conosco nas celebrações da manhã, para que a gente possa liberar mais espaço na celebração da noite, principalmente você que tem crianças pequenas. E por mais que você goste de vir à noite, eu peço pela sua compreensão nesses próximos 2 domingos, que nós estaremos trocando o piso da igreja. Então provavelmente uma carreira de fileiras estará interditada, então ficaremos desconfortáveis. Venha pela manhã às 9h30, nós teremos espaço para acolher a todos. Venha à noite também, né, no seu horário aí, mas vamos dividir um pouquinho nossa comunidade, para a gente poder atender. Vai reformar o piso, vai ficar bonito, você vê que a gente está fazendo melhorias, vamos pintar. Eu quero agradecer a Deus, você que tem contribuído, ofertado nessa igreja, porque é graças à sua contribuição que a gente pode fazer tudo isso. Senão nós estaríamos aqui falando: irmãos, dê dinheiro para a obra. Mas não, graças a Deus, Deus tem suprido, tem sido fiel, através da sua vida, através da sua contribuição também. Então, essas próximas semanas aí, 2 semanas, nós estaremos com um pouquinho de dificuldade, mas depois vai ficar bem organizado, bem bonito para atender e acolher todas as pessoas que Deus tem nos dado à nossa comunidade aqui. Aliás, domingo que vem, mais ainda importante, é que você esteja aqui de manhã ou à noite, porque é a Assembleia da Igreja de Prestação de Contas. Você que é membro da igreja sabe da sua responsabilidade, não preciso te lembrar. Então é preciso que você, membro da igreja, esteja aqui domingo, no culto da manhã, e a outra turma à noite. Vai ter culto normal, a prestação do relatório financeiro ao final do culto, depois, tá bom? A hora que terminar o culto, então você venha para a celebração e depois você vai ter a prestação de contas. Você que é membro da igreja, você precisa estar e assinar a ficha de presença quando entrar por aqui, tá bom? Outra questão importante: o nosso bazar missionário será sábado, dia 9 de março, você já pode se preparar aí. Você que não fez sua doação, corre lá para fazê-la, e nós estamos preparando algo muito lindo para a nossa cidade, para poder abençoar as pessoas que precisam comprar roupas em baixo custo, mas de boa qualidade. Obrigado pela sua doação. Nós temos coisas lindas e preparadas para vendermos a preços acessíveis para a nossa comunidade, e ainda mais abençoar os nossos missionários, tá bom? Então é dia 9, sábado, às 9 da manhã começa, e depois domingo não tem, voltamos na segunda, no dia 11, e aí nós vamos segui-lo até quinta-feira, tá bom? Então quero agradecer a Deus pela sua participação e colaboração também.
os jovens vão ter a nosso encontro mensal, que será agora no sábado, dia 7, também à noite, e o tema é o que você me vê quando me vê, o que você vê quando me vê, e você jovem é convidado para estar aqui no encontro mensal às 20 horas. Os adolescentes, o encontro é na quarta-feira agora, às 19h45, é a Last Night, e o tema é esse aqui, War, né, que é a guerra, e eles vão mostrar o que é isso que estará acontecendo aqui, nessa quarta-feira às 19h45. Aliás, você pai e mãe, você que quer se voluntariar a dar o lanche, ajudar no lanche de quarta-feira dos adolescentes, procura o Tanner depois do culto, a Isabela, são coordenadores, e para você também poder participar conosco, tá bom? Eu acredito que são esses os avisos que nós temos. Tem mais algum aí? É isso do voluntário. E a série de mensagens, nós começamos semana que vem uma nova série de mensagens chamada de Últimas Palavras. Você sabia que Jesus falou 7 frases na cruz? Foram 7. O que você falaria se você estivesse no leito de morte? Quais seriam as palavras que você escolheria para falar nos seus últimos minutos de vida? Jesus escolheu 7 frases, e nós vamos conhecê-las uma a uma nessas próximas 7 semanas, e a última terminará no dia de Páscoa, e a gente vai fazer uma linda celebração aqui. Então eu convido você a partir de domingo não perder a série de mensagem Últimas Palavras, que começa ao domingo. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que vêm aqui à frente, por favor, chegue aqui mais. Ainda nós não temos o nosso telão para chamar os pequeninos, então vamos chamá-los agora. Semana que vem voltamos ao normal. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui, e você vai se preparando para ofertar conosco. Aqui à frente tem essas urnas. Depois que começarmos a música, você vai poder se levantar, vai poder vir dizimar, ofertar, e nós louvamos a Deus pela sua generosidade. Que Deus te abençoe, te recompense, e obrigado por investir na obra do Senhor e por ver isso aqui na presença de Jesus. Agora que as crianças saíram, queridos, nós temos lugares disponíveis. Tem aqui à frente, tem aqui atrás. Pode sentar, se acomodar, não precisa ficar em pé. Podem ir, crianças, Deus abençoe. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos celebrar o Senhor com mais uma canção. E enquanto nós cantarmos, eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que veio preparado para devolver a sua oferta. Se você não veio preparado hoje, não tem problema. Amanhã a gente tem oportunidade novamente, terça-feira, e quando o Senhor tocar o seu coração, você pode vir ofertar aqui à frente também, tá bom? Seja bem-vindo na sua contribuição. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Queremos mais de Ti, Senhor. Vem com o Seu Espírito. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu,
Glória a Deus. Assim como você está, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga mais uma vez o refrão desse cântico. Diga ao Senhor: vem me incendiar. Então vem me incendiar meu coração. Faça desse cântico a sua oração. Quero ouvir. Peça isso para o Senhor. E tudo que você tem participado desde o início deste culto, dessa celebração, que seja assim. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que seja assim, Senhor. Ao colocarmos as nossas mãos em nossos corações, estamos dizendo ao Senhor: o centro da nossa vida é Teu. Que seja o fluir, Senhor, da Tua glória, a Tua palavra revelada a nós. Que através, Senhor, de ouvir a Tua palavra, nós possamos ser reavivados, despertados, a deixar que o Teu Espírito Santo arda em nós, queime em nós. Que haja, Senhor, assim o derramar de maneira poderosa da Tua presença neste lugar, como já estamos sentindo, mas que seja, Senhor, este mais, assim nos despertando e nos tirando, Senhor, de um estado, Senhor, de torpor, um estado, Senhor, de estarmos inanimados, e assim possamos, Pai, ser cheios da Tua presença, experimentar mais de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode assentar. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, amém? Meu nome é Rubens, eu sou pastor da IPI de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quero agradecer o convite ao pastor Denis, ao conselho, por poder estar com vocês pela 4ª vez. Na primeira vez é que deu sorte, né? Foi legal. A segunda é porque, vamos dar mais uma chance para o rapaz. Depois que passa da 3ª e a 4ª vez, é porque gostaram, né? Então a gente fica feliz de poder participar com os irmãos, ter amizade, desenvolver relacionamento. Nós temos participado do Retiro de Homens, né? Há 3 anos seguidos, junto com a equipe daqui, e a minha esposa, Patrícia, também tem vindo aqui participar com as mulheres. Então, deixa eu apresentar minha família para vocês rapidinho. Minha esposa, Patrícia, minha filha, Elissa, minha filha, Giovana, meu filho, Arthur, meu filho... Não, acabou, só isso daí. Irmãos, a gente fala que a gente mora numa chácara, e Deus manda povoar a terra, né? Então, um pedaço de terra nosso está bem povoado, já está bem caprichado lá. Gente, que alegria nós podemos estar com vocês nessa conferência Despertai. Para nós é uma honra, é um prazer, e eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 7. Vai estar sendo projetado aqui, mas se você trouxe a sua Bíblia ou está no seu smartphone, você, por favor, acompanhe conosco a leitura deste texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, ok? O texto nos diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu acho que nós poderíamos ler juntos, né? Vamos lá? Juntos? Por esta razão... o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Paulo escreve essa carta a Timóteo, a sua última carta, porque Paulo estava preso em Roma neste período de 64 a 67 aproximadamente depois de Cristo, e ele traz assim uma direção para Timóteo, num momento muito conturbado da história do cristianismo. Nero aqui era imperador do Império Romano, e ele estava perseguindo os cristãos.
Ele toca fogo em Roma e ele diz assim: olha, a culpa foi dos cristãos, foram eles que queimaram Roma, eles que incendiaram a cidade. E assim ele começa a intensificar uma perseguição aos cristãos. Todos aqueles que professavam Jesus Cristo como Senhor eram presos, eram castigados e mortos. Uma forma que Nero usou para que assim também desviasse a atenção para esse problema econômico e político que estavam vivendo, era trazer entretenimento para o povo, à custa dos cristãos. Então Nero dizia o seguinte, e como eu disse de manhã, não é muito diferente do que nós vivemos hoje na política, né? O entretenimento para disfarçar os problemas aí do cotidiano. Nero, ele traz dos coliseus dos cristãos, dá um pedaço de pão para o povo e fala: olha, nós vamos dar um entretenimento para você. O entretenimento era queimar o cristão vivo, empalá-los, era dar eles para os animais selvagens serem comidos, ou então mortos pelos gladiadores. E assim as pessoas desviavam a atenção para as reais necessidades que eles tinham. Só que o que sempre me marcou quando eu assisto a esses vídeos, esses filmes de época, ou quando a gente lê na história, é que os cristãos tinham como marca sofrer, passar por esses desafios louvando a Deus. Você imagina uma situação do qual crianças, adultos, idosos, não importa a faixa etária, sofrendo e exaltando o nome do Senhor? Aliás, imagina só, Paulo, ao escrever esta carta, nesse momento de perseguição, o Espírito Santo já tinha falado com ele de que ele iria ser morto. O que você imagina escrever para alguém quando você tem a consciência de que seus dias estão contados? Vamos tentar fazer um exercício desse. Imagina que você percebeu, ou você sentiu que está próximo do seu fim. E aí você vai redigir uma carta para alguém, ou você quer deixar algo registrado para as pessoas que estão ao seu redor, amigos, familiares, não sei. O que você escreveria? O que você faria, melhor dizendo? Eu assisti um filme uma vez, eu não recordo agora o nome, senão eu até poderia falar para vocês, passar, mas uma enfermeira foi chamada num quarto de um paciente terminal. E ele diz o seguinte: olha, eu preciso de ajuda, eu tenho uma doença terminal tal, e eu gostaria de deixar uns registros filmados para algumas pessoas importantes para mim. Ela falou: nossa, que lindo, que legal, claro, será um prazer ajudar. Prepararam o vídeo, a câmera, tal, tudo mais, e aí ele fica ali na frente da câmera, e ela falou: olha, tá ok. Aí ele: posso? Então, a minha querida esposa, ao meu querido vizinho, ao meu querido colega de trabalho, eu quero dizer para vocês que vocês arruinaram a minha vida, que vocês fizeram só o que havia de ruim, que eu quero deixar para vocês que vocês sofram, e só descarregou tudo de ruim que tinha no coração dele. Tem pessoas que quando vivem uma situação como essas, e como somos, por ser pastor, a gente acompanha na carreira ministerial algumas situações, as pessoas próximas da morte, elas extravasam algumas coisas ruins. Elas querem aproveitar tudo aquilo que não aproveitaram antes. Então, parte para a bebedeira, parte para aquilo que é errado e tal, vai para as drogas, quer aproveitar os últimos momentos da vida da melhor forma possível, assim, na mente deles. Mas o cristão, ele apresenta este momento de maneira diferente. Quantos que nós já visitamos em leitos de hospitais, que estavam, na verdade, consolando os parentes e dizendo: não, eu estou confortável com aquilo que Deus preparou para mim, porque nós não temos aí, assim, uma perspectiva de mundo, simplesmente, nós temos uma perspectiva de eternidade. Então, as pessoas que estão em Cristo, elas têm uma visão diferente do que é a morte, do que é simplesmente passar deste tempo, porque há uma eternidade com Deus. E então, Paulo, ele tem esse entendimento. Ele escreve essa última carta para Timóteo para dar uma motivada nele, para dar uma fortalecida em Timóteo, para dizer algumas direções, para animá-lo no ministério. Ele pensa no próximo, ele não está pensando em si. Timóteo, para você conhecer um pouquinho mais, andou com Paulo, e você pode ver em Atos várias passagens, Timóteo com Paulo, e Paulo falando com ele e tal, mas Timóteo foi ungido por Paulo para ser pastor de uma igreja muito importante, a igreja de Éfeso. Timóteo ali pastoreia uma igreja numa cidade diferenciada.
Situada ali na Ásia Menor, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, muito importante para o comércio do Império Romano. Então, como cidade portuária, não sei se você conhece aqui da região, ou se você conhece de outros estados, como por exemplo Santos, era uma cidade extremamente corrupta. É uma cidade onde havia prostituição e tudo aquilo de devassidão que infelizmente cidades portuárias oferecem. Era um centro de idolatria, a deusa Diana ali era adorada. Havia um grande templo construído para ela. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para você conhecer um pouquinho da história. E ali, Paulo investe muito tempo nessa cidade, evangelizando, falando de Cristo. Você pode ver isso em Atos capítulo 18 a capítulo 20. Paulo, ele passa o maior tempo de todas as igrejas que ele passou, de todas as cidades que ele passou, de todas as igrejas que ele implantou, aquela foi a que ele mais investiu tempo. Lá passou gente bem conhecida do Novo Testamento, Priscila e Áquila, Apolo, Pedro, próprio apóstolo João passa por ali também, e eles fortalecem aquela igreja que em Apocalipse, Deus fala muito bem dela, uma igreja forte, uma igreja que evangelizava, uma igreja que anunciava Cristo, que era conhecedora da palavra e bem alicerçada. Só que infelizmente, não é porque tem um bom começo que acontece de ter um bom final. Se você já leu a carta aos Efésios em Apocalipse capítulo 2, você vai ver que havia uma coisinha, um detalhezinho que eles haviam esquecido. No capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, Jesus diz assim para eles: tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja bem alicerçada, uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja do qual neste texto dizia o seguinte, que eles não deixavam qualquer um subir no altar e falar qualquer coisa, mas a igreja consultava a palavra do Senhor e assim analisava se realmente o que estava sendo falado condizia com a palavra, e aí sim concordavam. Não iam aceitando qualquer coisa, não iam aceitando qualquer direção e qualquer doutrina. Falaram agora que é legal fazer tal coisa, porque é assim, e todo mundo ia atrás. Não. Eles consultavam a Deus e assim confrontavam os pregadores para realmente tirar aquilo que era a essência da palavra. E se não era assim, eles rejeitavam. Mas eles tinham esfriado, tinham abandonado o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? O que é isso? É você parar de participar dos cultos? É você ler a Bíblia de qualquer jeito? É você orar menos? O que é perder o primeiro amor? O que é você abandonar este primeiro amor? Sabe, tem um exemplo meio nojento, mas é interessante, que se você foi um menino arteiro quando moleque, ou uma menina que gostava de fazer umas artes, talvez você tenha feito isso. Cozinhar sapo. Então, assim, eu ouvi dizer, né? Não sei se nunca, não pode mentir, deixa quieto, vamos para lá. Vamos seguir em diante. Bom, você pega uma panelinha cheia de água, você faz um fogareiro, e você deixa esquentar a água e joga o sapinho dentro. O sapo, quando sente a água quente, ele pula fora da panela. Mas, com a experiência, você faz o seguinte: se você colocar o sapinho dentro da panela com água fria e ir esquentando devagarzinho, o sapinho morre cozido. Ele não sente a mudança de temperatura gradual, porque ele é um animal de sangue frio. Por que eu estou dizendo isso? Porque abandonar o primeiro amor é a mesma coisa que cozinhar o sapo. Às vezes o diabo está cozinhando você. Lógico, meu irmão, que o diabo não vai chegar para você e apresentar feião e falar assim: eu sou o capeta, vim destruir a sua vida, vim acabar com o teu casamento, vim acabar com as tuas finanças, vim acabar com você, vim matar, roubar e destruir. Lógico que você, como um bom cristão, vai reconhecer ele e falar: não, aqui não, de jeito nenhum, resistir ao diabo e ele vai fugir de mim, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Mas ele vai atacar nas sutilezas,
Ele vai trabalhar nas áreas frágeis, ele vai tentar nos detalhezinhos, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco você se esfriou. Você começa a viver uma falsa religiosidade. Você começa a viver um momento do qual você cumpre tabela. Eu venho no culto, no domingo, na terça. Eu participo de tal ministério, eu participo disso, participo daquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas não é viver só essa religiosidade de cumprir tabela que é de verdade servir ao Senhor, se o seu coração não estiver nisso. E o diabo vai cozinhando a gente. Eu acredito que Paulo, não sei se ele ouviu de alguém, ou se o Espírito Santo assim o incomodou, mas ele dá um puxãozinho de orelha nesse texto para Timóteo, porque ele diz assim: olha, eu preciso que você lembre, Timóteo, eu preciso que você lembre novamente, reavive no seu coração, os dons que o Senhor te deu, os dons que Deus te deu. Talvez Timóteo, por ser pastor, e a gente vê que no futuro, no tempo depois, lá para 70 e poucos, quando João escreve o Apocalipse, eles estavam vivendo exatamente isso, e Paulo já estava advertindo com antecedência. Como que a gente esfria? Como que a gente adormece? Como que a gente desanima? Não é um negócio assim de repente você percebeu, desanimei, né? É gradual. É como eu estava dando o exemplo do sapinho. Você vai acostumando com a paisagem, acostumando com as coisas, e de repente você desanimou, de repente você adormeceu. Nós viemos de Dourados na sexta-feira, e você que dirige, talvez você tenha essa mesma experiência. A gente vai dirigindo e passa 1 hora, passa 2 horas, e daí você está ali dentro do carro, a paisagem vai se tornando comum, e você vai dirigindo, e o ar-condicionado está gostoso, aí tem aquela musiquinha de adoração bem legal, tal, e daí o que acontece? Né? Você pesca. Seus olhos começam a ficar pesados, você dá aquela piscada comprida, você sabe que é errado, você sabe que é perigoso, você sabe que a sua família está ali com você, ou então é sua vida, você sabe que é importante você estar atento ali no volante, ou atento à estrada, mas mesmo assim devagarzinho a gente vai relaxando, tira uma mão do volante, fica mais confortável no banco. É assim que acontece. Quando menos percebemos, nós deixamos que este esfriamento, essa dormência nos domine. Isso para mim é perder esse primeiro amor, essa apostasia, é o deixar para lá, é o seguir a coisa só por seguir, é cumprir as coisas só por tabela. Paulo diz para Timóteo, não é assim, você não foi ensinado desse jeito. Irmãos, nós não somos ensinados assim. Eu tenho certeza que você ouve deste púlpito palavras direcionadas para que assim o teu coração viva plenamente, cheio da presença do Senhor, e as tuas mãos venham a refletir frutos, venham a trazer frutos dignos não só de arrependimento, como a palavra do Senhor nos ensina, mas também frutos de conversão, através da ação de Cristo na sua vida. Por isso eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem a ver com o da conferência, que é reavivar. Para mim, reavivar e despertar, neste contexto, tem o mesmo significado. A palavra reavivar no grego, ele tem como sentido acender, pôr fogo, inflamar a mente, ser fervoroso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que você lembre daquilo que você viveu, eu quero que você experimente isso, para que haja novamente esse reacender da chama, eu quero que inflame novamente o teu coração e a tua mente, eu quero que comece a pegar fogo novamente no teu coração, daquilo que você já experimentou com Deus, para que você siga em diante. E sabe, motivação neste sentido é tudo. Os maiores jogos, os grandes jogos de mais importância, seja dentro do atletismo ou futebol, qualquer outro esporte, normalmente são ganhos antes de se iniciar. Tudo depende da motivação. Não sei se você já viu
uma cena daquelas do técnico de algum time, seja qual for, ele ali conversando com o pessoal na concentração, no vestiário e tal. Tem uns que são até mais violentos, dão tapa na cara do atleta, chacoalha ele e tal. Por quê? Para tirar ele da zona de conforto, para tirar ele dessa posição de inércia, para levá-lo a entendimento da concentração. A gente vê isso em Jogos Olímpicos principalmente, o atleta que vai ali iniciar, seja a sua corrida, seja qual for o exercício que ele for fazer, eu não sei, mas ele está ali parado, concentrado, ele está atento, ele está motivado para o que vai fazer. Paulo chega para Timóteo e diz isso: eu quero que você lembre do que Deus fez na sua vida. Eu quero que você reavive na memória o que Deus fez, respostas de oração, os milagres que Deus usou a sua vida para serem gerados. Eu quero que você lembre disso. Meu irmão, para você reavivar a presença de Deus na tua vida, você tem que lembrar daquilo que Deus fez. Você tem experiência com o Senhor de resposta de oração? Tem? De milagres? Uma oração que você fez por alguém ou pela sua vida e Deus respondeu? É isso que você tem que guardar no coração. Porque se você passa por uma dificuldade agora, você olha para trás e fala assim: Deus respondeu ali, por que hoje seria diferente? Acontece que é assim, tem alguns modelos que as pessoas vivem. Se elas estão presas ao passado, elas vivem a depressão. O passado. Se elas estão projetando demais o futuro, elas vivem a ansiedade demais, elas ficam ansiosas demais, por causa das incertezas que virão. Mas se nós vivemos hoje o presente, com uma base bem alicerçada daquilo que Deus fez em nós, e através de nós permanecemos bem. Porque a nossa vida é assim, alicerçada na rocha, em Jesus Cristo, e nos conduz em diante. Por que eu vou temer as circunstâncias? Por que eu vou temer aquilo que está na minha frente? Se eu sei no Deus poderoso que eu sirvo, e sei o que Ele pode fazer? A resposta é nada. Eu não preciso temer. Claro, deixa eu abrir um parênteses, não significa que como ser humano, você não vai ter essas questões emocionais, perder o sono por causa de um problema, passar por alguma dificuldade que venha a te abalar, sim, mas isso não deve ser o centro. Esse não deve ser o sentimento que vai dominar a sua vida. A presença de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que o Senhor já mostrou, o seu poder para contigo, isso que deve estar guardado no teu coração e na tua mente. Paulo diz isso. Paulo diz para ele: olha, está na hora de seguir em diante, traz na memória aquilo que o Senhor fez, aqueça novamente o teu coração e siga em diante. O que me pegou de surpresa nesse texto foi, ao ler algumas vezes, é que Timóteo tinha esquecido este ponto fundamental. Como que pode? Timóteo vive essas experiências com Deus, junto com Paulo, sozinho, a experiência de estar na igreja, de Deus mover com seus milagres, e mesmo assim, ele esquece deste ponto fundamental. E é preciso ser relembrado. Lógico que Paulo também dá um puxãozinho de orelha em Timóteo. Ele diz assim: olha, Timóteo, Deus não te chamou para ser um covarde. E isso é ruim de ouvir, não é? Qualquer homem mais, assim, mesmo que seja mais tranquilão, se chega alguém e fala assim: rapaz, você é um covarde, a vontade é de retribuir com uma mãozada bem dada na orelha de um rapaz desse. Rapaz, você é um covarde, você é um medroso. Paulo diz assim para Timóteo: olha, você não recebeu um espírito de covardia, você não recebeu um espírito de medo, não é isso que foi colocado sobre você. Igreja, nós não recebemos diante de Deus um espírito de covardia. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica em cima do muro, a gente fica ali, dentro da igreja eu sou cristão, dentro da igreja eu adoro o Senhor, eu louvo a Ele, eu ergo minha mão, mas na segunda-feira, no meu trabalho, é diferente. No meu trabalho, por causa da ética profissional, por causa das diretrizes da empresa, por causa do convívio, do bom convívio e relacionamento com as pessoas, ali eu não digo que sou cristão.
Ali aquilo que me mandam fazer eu faço, mesmo que seja irregular aquilo que eu creio, porque não é o momento de falar de Deus ali, não é o momento de falar de Jesus ali não. Depois em outro lugar, no domingo, na terça, ou em outro momento, aí tudo bem. Com meus amigos, não, com meus amigos não é o momento de falar de Jesus, de ser aquele momento do crente chato que, a palavra de Deus, não sei o que, não, aí a gente curte, a gente conta piada suja, a gente faz o que for, a gente planta o terror, e não tem problema, mas daí depois eu volto a ser cristão, tranquilo. Com a minha família, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ali eu não vou orar antes da refeição mesmo, porque eu tenho hábito em casa, não, ali não é um lugar. Ali é o momento da gente estar em família, sabe como que é família, briga, se abraça e tal, deixa daquele jeito. Essa é uma concepção de pessoas que são convencidas, não convertidas, porque não é o que você faz, meu irmão, é quem você é. Se você aceitou a Cristo, se você colocou Ele no centro da sua vida, não é só o mudar da coisa, você se torna nova criação, você se torna alguém diferente, o Espírito Santo começa a morar em você, e isso muda. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que falaram assim, olha, eu aceitei a Cristo, e antes eu tinha uma dificuldade de controlar a minha ira, e mudei, eu tinha problemas com vícios, e o Senhor me libertou, às vezes de maneira imediata, às vezes num processo, mas o Senhor libertou. Eu tinha uma dificuldade de refrear minha língua, eu tinha uma boca suja, falava palavrão, e o Senhor mudou, a forma como lidar com o meu cônjuge, o Senhor mudou. Deus faz isso, se torna quem você é, não o que você faz. Se você é cristão em todo lugar. No seu trabalho, você está refletindo Cristo, nas suas atitudes, porque você faz tudo para a glória do Senhor. Ou seja, se você faz tudo para a glória do Senhor, não é um culto bonito simplesmente que você faz a Ele, mas você lava a sua louça como se fosse para louvar e agradecer o Senhor, você limpa a sua casa, você se veste para glorificar o Senhor, você age e trata com as pessoas com cordialidade, tudo para glorificar o Senhor, você dirige na rua de maneira diferenciada para glorificar o Senhor, não é aquele esquentadinho ficar buzinando para todo mundo. Sabe, o cristão, realmente aquele que aceitou a Cristo, ele não peca voluntariamente, ele não fica planejando na cabeça fazer o mal, não deveria ser, pelo menos. Ele não fica imaginando como fazer o errado. Bom, então, eu vou dizer para minha esposa, o rapaz, o marido, eu vou dizer para o meu marido, a esposa, eu vou dizer para o meu cônjuge que eu tenho que ficar um pouco a mais no trabalho, vou fazer hora extra, porque tem uma pessoa dando mole. Aí eu vou planejar isso, eu vou fazer isso. O cristão não faz essas coisas. O cristão não fica planejando como sonegar impostos, porque afinal de contas, esses políticos sujos que estão fazendo um monte de coisa, corruptos tal, eles estão roubando nosso dinheiro, tudo bem, mas aí é eles com Deus. O cristão, ele se posiciona de maneira correta em todas as coisas, porque é quem ele é. Novamente, não é quem ele faz, não é o que ele faz. Deus está dizendo para nós hoje, meus irmãos, Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Ele quer que você seja a luz onde você está, Ele quer que você seja o anunciar de Cristo, o farol resplandecendo a sua glória, onde você está. Não é o momento agora de ligar a chave e dizer, agora eu sou cristão, não, é quem você é, todos os dias, todos os momentos, para a honra e glória dEle. Diga assim comigo, vamos lá. Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Vamos de novo? Deus não me deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e moderação. E essas 3 palavras-chave eu quero tratar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, Deus nos capacitou com poder. Diz para a pessoa que está do seu lado aí, Deus te capacitou com poder. Isso, agora para a pessoa do outro lado, fala para ela, Deus te capacitou com poder. Paulo fala para Timóteo isso, olha, não foi essa direção que você recebeu da parte do Senhor,
Não é para você ficar fechado dentro da sua igreja e deixar que o mundo se exploda. A cidade de Éfeso é ruim? Sim, é ruim. Tem corrupção? Sim, tem corrupção. Mas não é para isso, é para a igreja influenciar, é para você ser diferente, é para você sair dessa zona de conforto que você está e fazer a diferença. Para isso, a autoridade no nome de Jesus é dada a você. É dada a você. Sabe, nós temos desejo muitas vezes de ver o agir sobrenatural de Deus. A gente quer isso. Não seria legal, seria maravilhoso Deus agir aqui neste lugar com cura, com restauração, com milagres sobrenaturais? Seria legal, não seria? Seria demais. E o que impede? No nome de Jesus tem poder, não tem? Certo? Tem poder. O que impede? Sabe, às vezes é a nossa fé. Aquele orar pelas pessoas sem ter aquela certeza no coração de que realmente Deus vai fazer. Lembra do negócio do esfriamento que eu falei no início? É isso. Vou orar para cumprir tabela. O irmão precisa de oração. Sabe, é a falta da preocupação com o próximo, falta de crer realmente. É interessante porque a palavra no grego aqui, representada, traduzida para o português como poder, tem o sentido de seguinte: força, habilidade, poder para realizar milagres. Paulo disse assim para Timóteo, diz para você nessa noite: olha, Deus te deu um espírito de autoridade em Cristo para realizar milagres. É você olhar para as pessoas, é você receber de Deus a oportunidade de você usá-la em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu creio no poder de Deus que pode mudar a história das pessoas. Eu creio no poder de Deus que pode mudar a história de uma cidade, de uma nação. Grandes avivamentos que a gente vê na história começaram assim. Começaram com pessoas que entenderam esse princípio de que o poder de Deus é relevante, que não há impossíveis para Deus dentro das suas promessas, que Jesus diz que se creres verá o poder, verá a glória de Deus. Jesus, ele pergunta para as pessoas o que pode ser impossível. Não tem impossível para ele. A limitação muitas vezes somos nós, então. A limitação está em nós. Sabe, é dizer como Pedro e João, quando vai para o templo orar, e ali tem uma pessoa com dificuldades, com uma deficiência, e ele estende a mão pedindo dinheiro, e Pedro e João olham para eles e falam assim: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, porque isso não é o que realmente vale. Olha o entendimento do cristão. O dinheiro poderia resolver de maneira passageira a necessidade daquele homem, mas não eternamente. Pedro olha para ele e fala assim: o que eu tenho, eu te dou, no nome de Jesus, levanta e anda. E aí que está a questão do crer. Ele pega pela mão aquele homem e puxa ele, e aquele homem levanta. Sabe, irmãos, não é aquela situação de dizer assim: eu não tenho experiência, eu não conheço muito bem a palavra, eu vou preparar um pouquinho mais, eu sou muito novo na fé, deixa, está passando dificuldade, a pessoa passou, ele está com problema espiritual, vou chamar o pastor, vou chamar o presbítero, vou chamar o ministério de intercessão. Não, a oportunidade é sua, é para você que Deus está oportunizando. As pessoas gostam de fazer às vezes isso, né? Elas chegam assim para o pastor e falam: pastor, olha, tem um fulano que está passando dificuldade e tal, o casal abriu para mim que está passando por dificuldade. Aí eu falei assim: a melhor coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Procurar o pastor. Uma vez chegaram para mim, eu falei: irmão, beleza, eu recebo essa bênção do Senhor, esse galardão. Aí ele falou: mas por quê? Ele falou: não, porque se esse casal abriu o coração a você, é porque era você que Deus queria usar. Porque senão tinha abrido para mim, né? Tinha vindo: pastor, olha, eu quero conversar com o senhor, eu preciso de ajuda. Mas foi para você que ele foi. E aí você está dizendo não para Deus, tá? Não, pastor, jamais, eu não falei isso. Claro que você falou, suas atitudes todas mostraram isso. Sabe aquela questão que eu estava dizendo, da gente ficar no meio termo? A gente inventa desculpa demais, irmãos. A gente dá desculpa demais. A gente faz igual o Jonas foge para um lado. A gente fala igual Moisés: eu sou gago, eu não falo direito, Sabe, a gente fica inventando desculpa, e Deus quer usar a gente. Você olha o seu vizinho e fala: um dia Deus poderia alcançar esse vizinho, fica com música alta aí e tal, e fica atrapalhando a gente, né? Pois é, Deus quer usar você.
Pasmem dizer isso, né? Deus quer usar você. E o seu vizinho, ele não quer ver o poder de Deus, ele não quer ver essa ação de Deus só da tua boca, ele está esperando ver as tuas atitudes, ele está esperando ver realmente a tua vida mostrar isso. Uma fé rasa, meus irmãos, gera pouco poder de Deus, ou na verdade, muitas vezes, não gera nenhum. Se o teu coração está em Cristo, você entendeu o que é importante reavivar, viver novamente em chamas a presença do Senhor, como assim Paulo orienta Timóteo, você entende o que é o poder de Deus, e você vive de acordo com o poder dele. Mas além disso, Deus também, além de capacitar-nos com poder, Deus nos capacitou com amor. Vamos repetir juntos aqui, vamos lá? Deus me capacitou, vamos mais uma vez, bem forte? Aqui a palavra amor é a palavra ágape no grego, significa amor incondicional, amor que se entrega, o amor de Deus por nós. Isso é lindo, irmãos. Deus te capacitou com poder, Deus te capacitou com amor incondicional, e Ele te deu esta prova ao entregar Jesus Cristo por você. Ele mostrou já qual que é o exemplo. Sabe, irmãos, o amor incondicional que Deus nos ensina a viver com o próximo, não é esse amor subjetivo que nós temos hoje em dia. O entendimento que nós temos de amor é muito raso. Eu vou te dar um exemplo. O pastor Denis pediu para você cumprimentar as pessoas, aí você dá a paz do Senhor, dá um sorriso e tal, e aí você fala às vezes assim para a pessoa, e aí, tudo bem? Mas quantos de nós realmente estão interessados em saber se a pessoa está bem? Você fala assim, pelo amor de Deus, eu estou cheio de problema, eu não quero ouvir o problema dos outros. Vai que eu pergunto se está bem, realmente querendo saber, a pessoa fala, não estou, pronto, estou perdido. Às vezes a gente fala para o nosso cônjuge, eu te amo, sem expressar qualquer ação, sem mostrar qualquer prática nisso, porque a gente entende o relacionamento de amor de maneira muito abstrata, muito subjetiva. Você pode dizer para as pessoas que ama, sem mostrar expressão nenhuma, atitude nenhuma. O amor que Deus quer que você reflita para as pessoas, é um amor que se importa, é olhar o necessitado, aquele que ninguém vê, e se importar com ele, é perguntar para as pessoas que estão ao redor se estão bem, e ouvi-las, e realmente querer saber se estão bem, é ser usado por Deus para ser canal de amor dele, e dizer assim, olha, eu posso fazer alguma coisa por você, um abraço, um sorriso, um querer bem, um orar pela pessoa. Quantos que vivem em depressão, quantos que vivem em momentos de grande dificuldade e desafios emocionais, que são recuperados pelo simplesmente se importar. Às vezes você está vivendo isso dentro de casa, um relacionamento com o seu cônjuge de um amor sem expressão, com seus filhos, com seus pais, sem expressão. Deus está dizendo para você nessa noite, olha, dentro de você ser reavivado, eu estou te capacitando com amor que se preocupa com o próximo, eu estou te capacitando com poder em Cristo e com amor que realmente vê a necessidade do próximo. Se você crê realmente que essa cidade pode ser alcançada pelo Senhor Jesus, você vai começar a se importar com as pessoas, e aí Deus vai gerando oportunidades. Às vezes você está numa fila do mercado e alguém começa a puxar assunto, porque o preço do açúcar aumentou, não sei o que, e daqui a pouco está falando da vida dele, e você tem a oportunidade de mostrar amor, de orar por ele, de abraçá-lo, dizer, olha, eu tenho a resposta para você, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. João 4:20 diz assim, Jesus diz assim, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. 1 João 4:20, é uma expressão de amor. Por último, a equipe de louvor pode vir. Deus te capacitou com domínio próprio,
Vamos repetir juntos? Deus me capacitou. Sabe o que é isso? Domínio próprio aqui no grego tem como sentido o admoestação, a estabilidade de mente, moderação, autocontrole. É ser estável, é manter-se firme naquilo que você tem como convicção. Não é ficar, como eu disse no início, pendendo para um lado para o outro, mas firme naquilo que Deus já colocou no teu coração e seguindo em diante. Tiago diz assim, que não adianta você achar que você vai receber alguma coisa, porque você é como a onda do mar que balança para um lado, balança para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Uma pessoa de mente dividida, de ânimo dobre, não vai alcançar nada de Deus. Aí você amanhece crendo em Deus, Deus tem poder, Deus é maravilhoso, experimenta o amor de Deus e tal, e aí à tarde você se decepciona, não, porque Deus não me ama, porque Deus isso, Deus não aquilo e tal. À noite você está chorando aos pés do Senhor, oh, Deus me perdoa porque eu duvidei do Senhor. Não é assim. O cristão vive uma vida de estabilidade, equilíbrio, de firmeza na convicção. Se você precisa disso, Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, que o Espírito Santo tem o fruto dele para colocar na tua vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Você entende? Ele pega todas as áreas da sua vida, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o próximo, e ele diz, olha, eu quero te capacitar a viver uma vida estável, equilibrada na minha presença. É isso que o povo da cidade de Éfeso, da igreja de Timóteo, tinha, mas tinha esquecido de viver essa chama acesa do coração. Reavivar. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu quero reavivar os dons que há em você. Eu quero reavivar aquilo que eu já coloquei na tua vida. O que Deus te deu? Quais são os dons que o Senhor te deu? Tenho certeza que Ele não te criou e não te chamou para você só esquentar o banco. Não precisa disso. Ele não te chamou para ficar inerte, parado, paralisado, na zona de conforto. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você acordar, sair dessa situação, dessa zona de estabilidade, de parar ali, de estar parado, estagnado e fazer alguma coisa. Qual é teu chamado, meu irmão? Qual é teu chamado, minha irmã? Quais são os seus ministérios? Você pode dizer como Isaías, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado por Ti. Reaviva, Senhor. Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de poder, Deus me capacitou com, Deus me capacitou com, Deus me capacitou com, vamos de novo, Deus me capacitou com, Deus me capacitou com, Deus me capacitou com, é isso, Deus te capacitou com isso, Deus quer te capacitar nessa noite com isso, Ele quer que você desperte, reaviva, que seu coração seja cheio da presença dEle, esteja ardendo pelas vidas a serem alcançadas. Vamos se colocar em pé? Gostaria de te fazer um desafio. Enquanto nós vamos cantar aqui, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e falar com Deus. Relacionamento com Deus é individual. E o Senhor está falando, eu creio, através do Espírito Santo, está falando no seu coração. Ele quer que você seja reativado, seja despertado dessa sonolência que talvez você esteja vivendo, e seja capacitado com poder, com amor, com domínio próprio, para fazer a obra do Senhor. Talvez o Espírito Santo já esteja falando contigo aí algumas áreas que precisam ser reavivadas. Diga para Ele, Senhor, reaviva o Teu Espírito Santo em mim, faz essa chama arder em meu coração.
Eu quero ser diferente, Senhor. Essa conferência está me mostrando, Senhor, a necessidade de despertar, de se posicionar, de ser mais, de viver mais, de ser diferente, de experimentar o que o Senhor tem para mim, de viver os dons que o Senhor tem para mim, ser relevante onde o Senhor me plantou. Diga para o Senhor: é isso que eu quero, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Diga para Ele então assim: então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. é isso que nós queremos, Senhor, nesta noite. Queremos glorificar o Teu santo e bendito nome com tudo que nós formos fazer. Pai, nós colocamos diante de Ti nossa vida. Que o Senhor venha derramar o Teu fogo do Espírito Santo sobre este lugar. O Senhor venha reacender, reavivar, Senhor, inflamar as nossas mentes em Ti, para que assim, Senhor, possamos alcançar vidas com autoridade no nome de Jesus, cheios do Teu poder e autoridade. Tocar, Senhor, aqueles que precisam, com o Teu amor, Senhor, mostrar a compaixão, mostrar que nós nos importamos e queremos assim, Pai, que essas pessoas mudem em Cristo. Sermos firmes e estáveis, Pai, naquilo que cremos, na experiência que temos com o Senhor. Queremos este mais do Senhor nessa noite, Pai. Capacita a Tua igreja em nome de Jesus. Te damos honra, te damos glória. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Para sempre, amém. Mais em Ti, Te damos honra, te damos vamos viver assim, Deus. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem, Diga isso. É o que eu quero, Senhor, nessa noite. Este mais. Eu quero ouvir, Senhor, a Tua voz falando ao meu coração. Eu quero mais disso, Deus. então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja. Tua glória contemplar. Seja assim, Pai. Nessa noite, o Espírito Santo visitando cada pessoa aqui, Pai, derramando os Teus dons, fortalecendo, reavivando a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Instrumentos nas Tuas mãos, vasos de honra, a derramar a Tua glória, a manifestar, Senhor, o Teu poder, não só aqui na igreja, mas fora, Pai, onde o Senhor nos colocar, que assim venhamos a resplandecer a glória de Cristo. Deus, nós queremos dizer, como Isaías: usa-nos, Deus, usa-nos, Senhor. Faz, Senhor, essa igreja resplandecer a Tua glória como farol nessa cidade, nessa região, anunciando Jesus Cristo, Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo que cura, Jesus Cristo que restaura, que renova, que faz tudo novo, que pode fazer o sobrenatural, milagres,
Assim nós queremos anunciar, não simplesmente com os nossos lábios, mas com ações, com poder, no nome do Senhor Jesus. Capacita a tua igreja, fortalece a tua igreja, Deus, e assim possamos viver este novo do Senhor. Atentos à tua voz, desperta o Senhor, desperta o teu povo, leva o Senhor a arder, a queimar pela tua presença e ansiar por vidas, ser relevante. Assim eu oro, Pai. Eu quero pedir assim, abençoa a tua igreja, e pedindo esse derramar, nós recebemos de ti, Pai. Somos capacitados com o teu poder, somos capacitados com o teu amor, somos capacitados com o seu domínio, em nome de Jesus, amém. E se você crer nisso, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, celebrando a presença dEle, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: te vejo muito bem hoje e vou te ver melhor ainda amanhã às 20 horas. Amanhã você vai estar mais bonita, mais bonito para as 20 horas. Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar e uma melhor ainda, tá bom? A boa notícia, uma boa e uma melhor. A boa notícia é que nós temos a cantina, pastel hoje sendo oferecido pela Rede Jovem da nossa igreja, Rede Imersão. Então, saindo daqui, passe ali no salão. Nossa equipe está preparada para te atender, mesinhas tudo posicionada para você adquirir o seu pastel, refrigerante e suco, tá bom? Essa é a boa notícia. A melhor notícia ainda não é que está de graça, não. É que Jesus te ama demais. E que bom que você veio aqui estar conosco essa noite. Especialmente você, visitante, passe pegar o seu presente. E visitante, hoje, um pastel e um refrigerante de graça. Você que está hoje pela primeira vez, você tem um pastel e um refrigerante de graça para você, tá bom? Vai lá, nós queremos te abençoar. Uma boa semana, não sai sem comentar a pessoa que está perto de você. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Sempre, amém.